A ideia que tinham da ECA. Primeiro, a ideia é que nós éramos o braço da direita para a comunicação. Ou seja, a ECA era um braço auxiliar do governo militar. Essa era a ideia que existia. E que, de fato, se houve esta ideia, ela falhou completamente. Porque a ECA rapidamente ficou uma das unidades mais participativas. Tá? Se foi a intenção dos militares na época, quebraram a cara, porque não fomos para o caminho. Era óbvio, imagina uma escola cheia de pessoas que queriam fazer jornalismo. Como é que nunca poderia ser uma escola acomodada, tranquila? O pessoal de teatro que tinha. Não tinha como ser, né? Rádio, cinema, televisão, jamais. Tá? Então, o segundo ano foi um ano bastante cinza. Talvez nós tenhamos aí uma série de imagens desse período. Eu me voltei mais, como todos os outros, para a própria instituição, enquanto formadora de profissionais, mas assim mesmo, com muito medo, nós tínhamos muito medo, a perseguição muito forte, redundando em mortes. É uma experiência bastante dura para todo mundo, você chegar na universidade e cedinho e mataram um professor do jornalismo. O clima já era assim horroroso. Como mataram um professor? Mataram um professor de jornalismo, Herzog. Tá? Então foi assim uma bomba, uma coisa muito dolorosa. E eu conhecia, por ter morado no CRUSP, eu conhecia muitos alunos de outras unidades, e de vez em quando morria um. Tá? Tipo assim, mataram um fulano em tiroteio. Mataram uma fulana em tiroteio. Tá? E às vezes as nossas aulas eram horríveis. Aquele sentimento assim de não poder fazer... impotência, você não pode fazer nada. Né? Era apenas vítimas de uma situação. Agora, para a formação foi muito bom isto. Foi muito bom isto. Eu digo sempre, putz, nada melhor do que ter o Exército Nacional como inimigo. Para formar caráter. Né? E às vezes eu vejo os alunos aí resmungando, vocês estão resmungando contra coisas às vezes tão sem sentido, tão pequenas, né? A gente estava assim, exposto a morrer, mas pela justiça, pela liberdade. Era muito mais romântico isto, né? Muito mais empolgante para a gente, né? Agora, do ponto de vista assim, da ECA, era o ambiente que era bom, as pessoas que estavam aqui, né? Um novo tipo de perfil. Tá? O alunado era bem diferenciado de outros aqui da universidade, e eu aproveitava muito isto. Tá? E aproveitava a vida de São Paulo, como eu podia, sair da cidade universitária ou das redondezas para ir à cidade, era quase uma viagem, agora também. Tá? Mas era no meu universo de ir a pé. Tá? Eu ir toda manhã de domingo ao Teatro Municipal era uma coisa assim bastante difícil. Mas as pessoas, tá, que nós tínhamos aqui, estava na sua classe a Regina Duarte, que era o quê? A Regina Duarte. Tá? Ela parece que está fazendo uma novela, mas eu não via televisão. E
pouca gente via televisão na época, porque a televisão era algo assim muito distante, né? Só pessoas que tinham algum acúmulo que não conseguia ter televisão. Então não era nada, quer dizer, eu andei pelo menos uma vez com a Regina Duarte de ônibus. Tá? Depois que passa um tempo é que você começa a perceber. É muito esquisito isto. Tá? E com todos os grandes nomes que passaram pela ECA, a gente conviveu, mas não eram grandes nomes. Fica muito esquisito depois. Aí, nesse aspecto, eu tenho assim montes de histórias, mesmo porque eu tenho vamos dizer, um perfil de curioso, de conhecer, de ir atrás, e me apresentar, eu sou fulano, muito prazer, quem é você, essas coisas. Tá? E pior do que isso, me interessar pela vida das pessoas, né? Fazer muitas amizades, essa correspondência gigantesca que eu tenho, né? Então aí dá para formar um painel. Agora, a partir de 69, 70, 71, foram tempos difíceis eu não sei se também era pela minha faixa etária de inconformismo. Eu fiz com os colegas, eu fiz uma biblioteca na minha cidade. Tá? Eu li um livro chamado Como Organizar uma Biblioteca em 7 Lições. Lembra aqueles manuais? E fiz uma biblioteca lá com um grupo. Né? Cada um tinha uma função na biblioteca. Eu acabei sabendo que era classificação, catalogação, aquelas coisas básicas da biblioteca. E quando eu cheguei aqui, eu vi que era aquele livro. Tá? Eu tive um impacto assim, muito forte, resmunguei o tempo todo, dei muito trabalho. Tive até situações assim que eu decidi que eu iria ficar reprovado, porque eu não poderia ser aprovado com aquele conhecimento que eu estava recebendo. Vocês imaginam uma coisa dessa? Hoje seria quase impossível, porque o perfil de aluno hoje é totalmente diferente. Tá? Eles são muito mais pragmáticos que a minha geração de entrada aqui. Naquela época o cenário aí era um movimento hippie, era um pouco menos pragmático. A gente não tinha essa preocupação tão forte de ter um diploma para ter um emprego. Claro que tinha, mas era bem menos. Hoje o aluno entra nessa escola, no primeiro semestre já quer fazer estágio. Tá? Isso não existia na época de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Então, eu queria aprender e não me davam além daquilo que eu já conhecia. Além do fato que eu sempre fui um leitor compulsivo. Sempre li muito. E eu achava que eu devia até trazer o que eu estava lendo para a sala de aula, né? E eu não encontrava aquilo, eu decidi ficar reprovado. Lembro que eu fazia as provas, eu escrevia discursos contra o curso. Isto é impossível, porque Paratata fazia arrazoado contra o curso, contra a disciplina, que não dá. Ai, me davam 5. Então, e eu acabei sendo aprovado à revelia. Tá? Vocês veem, eu entrei por baixo do pano e saí empurrado. Saí empurrado daqui. Tá? Me formei e não sabia o que fazer. Tá? Nunca tive emprego até me formar, porque eu achava que se eu viajei 360 quilômetros da minha cidade para vir aqui, só tinha um motivo: fazer um curso e aproveitar ao máximo. Porque senão teria ficado na minha cidadezinha. Ibitinga, perto de Araraquara e Bauru, às margens do legendário Tietê. Você pegar uma canoa aqui e descer
O Tietê, você, no curso médio, está em Bitinga, tá? Que hoje é a capital nacional do bordado. E eu queria realmente avançar nas minhas coisas, e como eu não conseguia isto, não tinha sentido nenhum eu ficar aqui. Tá? Só tinha um sentido se eu pudesse recorrer à pós-graduação, que não existia. Tá? Nós não tínhamos pós-graduação na ECA, tá? Que era no começo ECC, Escola de Comunicações Culturais, que depois virou ECA. Então, conversei com o Ferri, este segundo aqui. Este é o grande fundador da ECA. Tá? Se a ECA tiver um pai, vamos dizer assim, é esse. Esse ele tinha uma paixão enorme pela Escola de Comunicações. Ele tinha um senso, ele era um veterinário, mas ele tinha um respeito pelos artistas, ele tinha uma noção muito clara do que era para ele, naquele momento, universidade. Tá? Eu conto um episódio. Como eu disse para vocês, eu não tinha emprego. Eu vivia de bicos. O primeiro bico foi trabalhar no centro acadêmico. Eu vendia livros, vendia apostila do centro acadêmico, fazia carteirinha. E eu ganhava o suficiente para comer no CRUSP. E morei o primeiro ano no CRUSP, o segundo ano eu fiquei perdido, não sabia onde morar. Depois eu fui morar na Faculdade de Educação. Tem um Centro Regional de Pesquisas Educacionais, o CREP, como eles chamavam na época, né? CREP. E aí eu abria a biblioteca da faculdade, à noite, subia um lance de escada, tinha um quartinho, eu dormia. Levantava cedo, tomava um café no CREP e vinha para a ECA. Ficava o dia inteiro na ECA. Só isto me justificava estar em São Paulo. Ou seja, dedicação exclusiva à universidade. E também eu tinha percepção, que eram 4 anos. Depois eu ia cair na vida profissional, e que eu digo isso para os meus alunos hoje. Dediquem-se esses 4 anos, porque depois o resto você vai trabalhar no mercado aí e sabe lá o que você vai encontrar no mercado. Né? As pessoas já querem fazer estágio, né, no primeiro ano. Então, eu trabalhava no centro acadêmico, portanto, eu era uma pessoa com muitas informações e, portanto, alvo preferencial da polícia. Um dia eu estava no centro acadêmico, me chamam aqui na sessão de alunos. Estão querendo umas informações. Naquela época a gente já tinha medo de tudo, desconfiava de tudo e de todos. Né? Podia ter dedo duro, era um terror isto. E eu cheguei, eu vi assim, 2 policiais amparando um estudante, aparentemente, arrebentado. Eu lembro que ele estava com o óculos, uma lente quebrada e a outra sem. Tá? E os 2 policiais amparando. Depois até podia imaginar que podia ser uma encenação, mas eles estavam procurando uma aluna da ECA que eu certamente poderia dar informações. Tá? E assim, eu já me senti no pau de arara, porque eu não ia dar nenhuma informação ali. Tá? Mesmo vendo aquela cena ali, aquele aluno veio até para reconhecer esta moça, dizer, ela. A expressão dedo duro era muito comum na época. Então, eu comecei a falar em qualquer outra coisa. Tá? Aquelas perguntas cada vez mais incisivas. De repente, entra o Ferri. Ferri era uma figura assim, 1,60 m,
no máximo, acho que ele tinha. O Ferri entrou e ele era, quando ele ficava nervoso, ele ficava vermelho. Ele entrou aos berros, tipo assim, fora, fora, aqui mando eu. Isso é uma universidade, fora. Expulsou a polícia naquele período. Tá? Depois, com a morte do Vladimir Herzog, nós tivemos aquela famosa missa. Tá? Poucos tiveram coragem de ir. Tá? Por quê? Isso daí depois foi até comprovado. A polícia estava filmando todo mundo. Tá? E eu lembro da cena, naquele momento, era um professor nosso. E eu tive bate-boca, que eu vou. Eu não posso deixar. Dizer assim, não vou, eu estou com medo. Não, eu vou. Não, você é louco. Não. Muita gente que passou por grandes intelectuais de esquerda, naquele momento, não tiveram essa. Não era coragem, era um dever. E eu fui. Eu nunca me esqueço dos holofotes e as câmeras passando assim o tempo todo, varrendo a Catedral da Sé o tempo todo. Né? Estive lá. Então, quando eu me formei, eu encontrei o Ferri. O Ferri era uma pessoa muito afável, de fácil acesso. Hoje nós não temos mais isso. Eu, quando eu fui diretor da ECA, eu passava no meio dos alunos, olhava assim para todo mundo, imaginando que alguém fosse dizer: oi, como é que é? Tem algum problema? Ou fizesse alguma reclamação? Não olhava para minha cara. Mas por que acontece isso? A gente vinha conversar com o Ferri, independente de qualquer coisa. Quando fecharam o restaurante, o CRUSP, eu fiquei sem comida, eu não sabia. Aliás, fecharam o restaurante no jantar e a gente só tinha o almoço. Tá? E eu ficava contente quando tinha banana que eu podia levar, porque eu pegava pão, que era livre, e era literalmente pão e banana, que era o jantar. Depois eu descobri que se eu tomasse água, não dava fome. Porque eu acho que, sei lá, a água e a massa do pão devia expandir, né? Então, eu cansei de não ter janta. Aí fui falar com o reitor. Olha como funcionavam as coisas. Era o Hélio Guerra. Hélio Guerra? Não. Me sumiu o nome. Perdão, história. Alguém vai ter que buscar o reitor, né, que estava na época ali. E eu narrei a minha história. Ele falou: vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um vale e você vai comer com esse vale. Então tinha um papelzinho com o meu nome, o carimbo do reitor e uma assinatura do reitor. Eu chegava lá e apresentava. E aí os colegas começaram a ver que tinha alguém que não dava um dinheiro, dava um papel. Tá? Aí eu mostrei, ó, o reitor me deu. Criou-se uma fila enorme na reitoria e estabeleceram bolsa alimentação. E depois abriram um restaurante à noite, e pouca gente sabe dessas histórias, né? Mas o que eu quero frisar, o que me importa, não é que eu arrumei esse papelzinho. Eu quero frisar que naquela época eu queria falar com o reitor, eu ia lá, entrava, e o reitor estava ali à disposição para me receber. Tá? Como o Ferri aqui conversava com todo mundo, ele andava no corredor, as pessoas iam falando, fazia bolinho de gente ali fora. Era um outro ambiente, não era essa coisa distanciada que nós temos hoje. O alunado hoje ele é claramente distanciado da administração e que diz respeito diretamente a ele. Mas, bom, eu vim aqui chorar as pitangas, que eu me formei, eu estava infeliz, eu achava que eu não tinha aproveitado, eu saí da minha cidadezinha, né?
à toa. Eu queria continuar. Aí ele falou, vai abrir a pós-graduação. Tá. Falei, quando? Tá para abrir. Aí ele falou, por que você não se candidata a ser auxiliar de ensino? Porque foi a política do FERJ pegar os ex-alunos e começando a auxiliar de ensino mestre da tá? Acho que foi uma política correta. Tá? Foram os professores que mais deram certo. Tá? Porque conheciam, estava dentro. Não adiantava trazer um luminar da matemática para dar matemática aqui. Eu voltei das férias e foi logo em março que o FERJ me convidou. Bom, eu não contei para ninguém, eu fiquei assim enrubescido, envergonhado. Não, jamais eu vou ser professor, não é possível, né? E aí eu conversei com, hoje professor também da universidade, mas ele era, na época, um aluno da psicologia. E tinha que ser um psicólogo. Eu confessei para ele que haviam feito esse convite para mim. E ele falou, e você não vai aceitar? Eu falei, não, de jeito nenhum. Assim, então imagina quem vai no seu lugar. Aí passou uma galeria de horrores na minha frente. Eu falei, não, eu não sou pior do que essas pessoas, eu vou. Mas sabendo que eu ia entrar num ambiente hostil. Tá? Então aí eu falei, Ferre, mudei de ideia. Me manda o seu currículo. Meu currículo era meia página. Tá, hoje, para ser doutor, precisa de uma coisa horrorosa, né, de volume. Né? E ele encaminhou para o departamento de biblioteconomia. O departamento se reuniu, falou, não, ele não nos interessa. Né? Fiquei sabendo só depois disso. Mandou de volta para o Ferre. O Ferre, como uma figura calejada na universidade, mandou o mesmo ofício, o mesmo currículo, só mudou a data do ofício, o mesmo currículo, encaminhando meu nome. O departamento já ficou um pouco alarmado. E a resposta foi a mesma. Foi mais justificativa, nós temos outras necessidades, ele não preenche perfil desejado. Portanto, não queremos. O Ferre pegou o mesmo currículo, o mesmo ofício, mudou de data, encaminhou para o departamento de biblioteconomia pela terceira vez. Tá? Tipo assim, o diretor é que quer. Tá? Aí o departamento se reuniu e falou, olha, está vindo da direção pela terceira vez. Não tinha todo aquele concurso, aquela coisa. Assim, indicações mesmo. Aí o departamento aceitou. Eu, não, evidentemente, não tinha disciplina, porque a minha concepção da área era totalmente diferente do que era dado aqui. Eu acabei inventando uma disciplina, que era Biblioteca, Informação e Sociedade. Eu já estava introduzindo a palavra informação, tá? Que depois, hoje, 40 anos depois é que o negócio se firmou. Tanto assim que foi Biblioteca, Informação e Sociedade, depois tiraram informação que acharam que não tinha nada a ver. Olha só que absurdo. Mas agora eu fiz voltar. No fim da minha carreira, eu fiz voltar a palavra informação na disciplina originária. Aquela que eu havia inventado, porque não tinha nenhuma, eu tinha que inventar alguma coisa. Em poucos anos virou disciplina, currículo mínimo para todo o país. Tá? Mas acabei descobrindo o que estava atrás desse jogo. O Ferre odiava o chefe do departamento de biblioteconomia na época. Eram inimigos figadais. Quem era? Era o professor Alfredo Américo Amar, que era uma pessoa na época que tinha, vamos dizer, uma homem de visão. Ele era documentalista, não era bibliotecário. Mas ele queria o computador. Eu não era o computador.
Mas o Ferri e o Alfredo tiveram uns choques e não se bicavam. Eu fui um instrumento para dizer, ó, você vai engolir. Você vai engolir. Você vê que história que é a minha. Eu entrei por baixo do pano, saí empurrado e voltei como professor empurrado. Olha como as coisas são feitas na vida. Tá? E saber que na minha área não tem uma história disso, mas várias vezes eu vi que é o antes e o depois. Exatamente por uma outra concepção da área. A universidade ela não vai pelo mérito, ela vai por algumas circunstâncias da vida que são incontroláveis. Tá? Eu poderia não ter feito nada disso, tá? E ter voltado para a minha cidadezinha, mas foi puramente a circunstância que levou a esse caminho. Tá? São elementos incontroláveis. Quer dizer, eu não podia imaginar que o diretor, não gostando do chefe, ia me usar como motivo de prevalecer a sua autoridade. Eu quero que você engula o Luiz Augusto Milanese. E ele teve que engolir. E aí eu inventei uma disciplina e as coisas mudaram. Mudaram.